Boa noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, da Missão Chamas Abrasadoras. Estamos aqui neste dia, para o nosso sétimo dia missionário, sétimo dia do mês missionário e sexto dia da novena missionária. Então, sejam todos muito bem-vindos. Que você possa, e você que está chegando, você que vai ver essa live depois, que nós possamos juntos hoje em oração estarmos na presença de Deus. Então, que nós possamos iniciar já com as nossas orações, sem delongas, porque temos maravilhas de Deus, amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este encontro. Gratidão a cada um de vocês por aceitarem o convite, para juntos rezar e refletir o tema do mês missionário, Jesus Cristo é missão. Com o seu lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Trindade Santa. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com impacto pela chegada da pandemia do Covid-19 em nossas vidas, com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva à casa do Pai. A pandemia prossegue, cada vez mais tem evidenciado e ampliado o sofrimento, a solidão, a pobreza, as injustiças que tantos já padeciam. É necessário, nestes tempos sombrios, o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Que nós possamos fazer um momento de silêncio por todas, para fazermos memória das vítimas do Covid-19 e também das pessoas vitimadas ou que comoveram as nossas comunidades. Amém. Entregamos também a sua necessidade, aquilo que está no teu coração. Entrega a missão Chamas Abrasadoras, pedindo a Deus nesse mês missionário, nessa novena missionária, que Deus possa levantar esta obra que veio do coração de Deus, que o Senhor possa nos trazer missionários e missionárias comprometidos com a evangelização e que cada vez mais possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária, e assim seguimos a anunciar e a partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus e os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu evangelho e na sua Páscoa, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Unidos e unidas a todos os grupos da novena missionária do Brasil, rezemos a oração do mês missionário. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza e a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Assim seja. Sexto dia da novena missionária. O que vimos e ouvimos dos migrantes indígenas. Neste sexto dia da novena missionária, a reflexão presente é sobre a mobilidade indígena. Quando se fala em mobilidade indígena, fala-se em respeitar suas tradições, cultura, modo exemplar de ver
e proteger a Mãe Terra de seus direitos como povos originários deste chão. A terra sem fronteiras é um bem universal que acolhe a todos e a ninguém deveria pertencer. Sem este olhar, incorre-se em violação de direitos humanos, no risco de confinar os povos indígenas em vê-los limitados às fronteiras a eles impostas e traçadas pelo mundo, com todas as implicações sociais que essas fronteiras significam. O censo do IBGE de 2010 registra a existência de 896 milhões e 9 mil indígenas em território brasileiro. E se isso não bastasse, toda a situação de fragilidade por que passam os povos indígenas se intensifica atualmente com a terrível pandemia do Covid-19. A esperança é que a vacina chegue logo para toda a população, mas é preocupante constatar que no Programa Nacional de Imunização, o governo federal concebe como grupo prioritário a vacinação de apenas 410 mil indígenas, metade da população indígena. No cenário da diversidade dos povos indígenas no Brasil, registra-se que no movimento migratório venezuelano intensificado nos últimos anos, cerca de 1.000 migrantes e refugiados são indígenas, pertencentes a diversas etnias. Neste caso, a campanha missionária nos convida a não deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. O cenário de retrocesso que vem ocorrendo em relação à proteção e ao respeito devido aos povos indígenas cresce cada vez mais. Diante dessa realidade, é urgente reivindicar as condições e espaços junto aos órgãos competentes, de modo que os migrantes indígenas vivam com dignidade, acessem o sistema educacional, tenham proteção à saúde, alimentação digna garantida. As palavras do Papa Francisco devem fazer ecoar em todos os cantos. Vós sois memória viva da missão que Deus nos confiou a todos, cuidar da casa comum, cuidar da criação. Convido você a pegar comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 a 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 36. E a palavra do Senhor nos diz: Então Pedro tomou a palavra, de fato disse: Estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o texto descreve uma parte do discurso de Pedro na casa de um pagão, chamado Cornélio. Ele era oficial do exército romano, mas aceitava o único Deus de Israel e sua lei moral. A atitude de Pedro surpreende por receber os primeiros pagãos na igreja, sem exigir que eles passassem primeiro pelo judaísmo. Ele fez assim porque compreendeu que Deus é Senhor de todos, imparcial, não faz acepção de pessoas e que a sua paz é para toda a humanidade. Toda a humanidade foi redimida por meio de Jesus Cristo. Deus se opõe a qualquer espécie de privilégio de raça ou cultura. Pedro entendeu que, contrariando a crença dos judeus, nenhuma pessoa devia ser considerada impura, discriminada. Toda pessoa que teme a Deus, pratica o bem e a justiça, quer seja judia ou pagã, é aceita e amada por Deus. Embora Deus tenha enviado a sua palavra primeiro a Israel, Jesus é realmente o Senhor de todos. Esse discurso e atitude de Pedro é um passo de extraordinária importância para a vida da igreja. Ela é católica desde o princípio, destinada às pessoas de todas as raças e culturas, e não apenas a um grupo fechado e estreito. Assim, a igreja entra decididamente pelos caminhos da universalidade em confronto com o nacionalismo judaico. Mas isso não acontece sem a real mudança de corações e o livrar-se do orgulho, intolerância, vaidade eclesial e pessoal, ignorância religiosa ou superficialidade da fé.
Irmãos e irmãs, para Deus ninguém é estrangeiro. Nossa prece ao Pai elevemos rezando. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Concedei, Senhor, a cada um dos indígenas a coragem de nunca esmorecerem, de lutar na defesa de seus direitos e da casa comum. Rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Acompanhai, Senhor, com a vossa graça os homens e as mulheres que dedicam sua vida à defesa da causa indígena. Rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Socorrei, Senhor, os migrantes indígenas, símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada, e fazei crescer em nossos governantes a sensibilidade de trabalharem em favor da vida e a dignidade de todos. Rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor dos povos indígenas. Derrama, Deus Pai, a luz da tua esperança sobre os povos indígenas, ameaçados na sua identidade e existência. Não permitas que sejamos indiferentes a esses nossos irmãos e irmãs que padecem por causa dos grandes projetos do agronegócio, da construção de grandes hidrelétricas, da mineração, devastação do meio ambiente, que traz consequências desastrosas aos povos indígenas e seus territórios. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, encoraje e abençoe os indígenas e os que por eles dão a vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos um Pai Nosso, uma Ave Maria e glória ao Pai por todos os migrantes indígenas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amados irmãos, vamos refletir agora. Já vimos toda a problemática dos migrantes indígenas, tudo aquilo que esse povo sofre. Então agora vamos ouvir a resposta que a igreja dá para toda essa situação. Lembrando que aqui quando se diz, não permitas que sejamos indiferentes a esses nossos irmãos e irmãs que padecem por causa dos grandes projetos do agronegócio, construção de grandes hidrelétricas, mineração, devastação do meio ambiente, que traz consequências desastrosas aos povos indígenas e a seus territórios. Lembrando que nós vimos aí inúmeras vezes atualmente os migrantes indígenas dizendo que querem trabalhar, que querem oferecer a todo o nosso Brasil aquilo que de melhor eles fazem, o trabalho de suas terras, dos seus territórios, dos locais onde eles estão. Eles querem ser inseridos na sociedade. Então, vamos rezar para que esse desejo do povo indígena não seja massacrado pelas pessoas que são aí aqueles que se acham majoritários, que se acham de maior poder aquisitivo, que só pensam em lucro, enfim, mas que esse povo realmente seja amado por toda a humanidade, assim como Deus os ama. Então, a resposta da igreja está no parágrafo 761 do Catecismo da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 761. Ouviu o que o Espírito diz às igrejas. O congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e dos homens entre si. O que é congraçamento? Fazer voltar as graças, boa disposição, a paz, a reconciliação, atrair a disposição favorável à amizade. Então, o que o Catecismo da Igreja diz? O congressamento do povo de Deus começa no instante que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e dos homens entre si. Então, a Igreja chama toda a humanidade a congregar novamente, ou seja, a voltar ao estado de graça, a boa disposição, a paz, a reconciliação, a disposição favorável, a amizade. Então é isso que a igreja tem a oferecer para os migrantes indígenas.
É isso que um missionário que está em terra de missão, eu quando fiquei de missão 6 meses em Rio Sul, no Tocantins, nós ficamos no meio de 31 tribos indígenas. Para chegar a Rio Sono, de Palmas, Tocantins, tínhamos que atravessar 32, tribos indígenas. Então, meu querido, estávamos no meio dos índios. Eu me recordo uma vez que eu entrei na sala da Casa da Missão e havia lá um índio, e quando eu entrei, eu botei o pé dentro de casa e ele disse assim, Buipirá, você é Buipirá. E eu dizia para ele, aí eu olhei assim, como eu tinha acabado de chegar, não estava ainda muito enculturada na situação, eu olhei para o Cal, que estava comigo, e para a Márcia, que já estavam lá mais tempo, e olhei assim, aí o Cal disse para eles, olhou para mim e disse, pode falar com ele. Aí eu peguei e falei assim, o que você quer dizer com Buipirá? Aí eu sorri para ele e ele falou assim, águia, você é águia. Nossa, quando ele disse aquilo para mim, eu fiquei assim, eu vi o sinal de Deus, na minha vida, porque várias vezes eu já recebi profecias assim. Então isso veio por meio de um indígena. Então, meu querido, eu quero dizer para você, Deus fala e usa aquele que Ele quer. Então, os migrantes indígenas precisam ser amados por nós, queridos por nós, missionários, recebidos por nós, missionários, com muita alegria. A igreja os congrega, os chama novamente ao estado de graça, a boa disposição, a paz, a reconciliação, a amizade. É isso que nós, missionários, temos a oferecer para os migrantes indígenas, Isso é maravilhoso. A igreja também chama os migrantes indígenas, a convocação, é a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Então, aquilo que o pecado realiza na humanidade, o que é destruir a comunhão do homem com Deus e dos homens entre si, aquilo que o pecado faz, que é provocar o caos na humanidade, a igreja dá a resposta, congregando os migrantes indígenas, trazendo de volta ao estado de graça, a boa disposição, a paz, a reconciliação, a disposição favorável, a amizade. A igreja também os convoca, ou seja, o que é convocar? A igreja os reúne, a igreja os chama para as reuniões, a igreja manda comparecer, ou seja, a igreja acolhe os migrantes indígenas. Então, quando nós falamos de cultura indígena, nós sabemos que todos os indígenas têm uma cultura, tem aí as suas tribos, as suas diferenças, como também quase em toda a humanidade, mas a igreja os chama, os acolhe dentro de si, a igreja é mãe. Então, meu querido, eu quero dizer para você, os migrantes indígenas, eles são convocados pela igreja a se reunir na igreja. Então, nós não podemos ter medo da cultura indígena. A cultura indígena para nós não é uma ameaça. Nós que somos a Igreja Católica, que é aquela que congrega, aquela que convoca os migrantes para voltarem para dentro do seu seio. Olha que diferença, não é mesmo? Esta reunificação realiza-se secretamente dentro de todos os povos, em qualquer nação. Ou seja, em qualquer nação que tema a Deus, que pratique a justiça e que lhe seja agradável. Então, a partir do momento que a igreja congrega, chama de volta a uma estado de graça, a paz, a reconciliação, a amizade, a partir do momento que a igreja convoca, que a igreja reúne os migrantes indígenas, a igreja também reunifica, ou seja, a igreja reunificando, ela traz para dentro de si os migrantes indígenas e eles passam a temer a Deus, a praticar a justiça e ser agradável a Deus. Isso é natural de alguém que abre o seu coração para Deus, ou seja, os migrantes indígenas são evangelizados, congregados, convocados e reunificados ao seio da Igreja Católica. Olha que maravilha, como é libertador esse pensamento. Então, nós não podemos aí cair em contradição com aquilo que a igreja diz.
É isso que a igreja nos propõe no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 761. Então, que nós possamos aí não nos entregar às ideologias que querem distorcer a verdade, que querem, mentindo, fazerem totalmente ao contrário e até mesmo usar das palavras congraçamento, reunificação, convocação, usar dessas palavras no sentido totalmente errado, totalmente errôneo, para enganar e iludir as pessoas. Então, convido você a meditar, você que é missionário, homem e mulher de Deus, você que está em território de missão, onde você talvez até esteja aí junto aos migrantes indígenas, você aí que mora aqui em lugares no Brasil, que nós temos a presença dos migrantes indígenas, que você possa meditar o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 761, onde ele trata daquilo que a igreja propõe. A igreja propõe o congraçamento, a igreja propõe a convocação, a igreja propõe a reunificação. É isso que a igreja faz. Então, que nós possamos aí cada vez mais admitir os migrantes indígenas dentro da nossa igreja, onde eu tenho a convicção que no poder do Espírito Santo, eles temerão a Deus e eles praticarão a justiça, aquilo que é agradável a Deus. Amém? Então, com a sua formação, com a sua consciência formada, com o nosso testemunho, com o conselho dos irmãos, com a convocação da igreja, com a reunificação que a igreja nos propõe, nós temos certeza que nós estaremos aí, assim como a palavra de Deus diz, o Senhor, o nosso Jesus Cristo é Senhor de todos. Que Deus abençoe você. A Milena, seja bem-vinda, Milena, um beijo no seu coração. Chegou no final de novo, mas eu vou mandar para você aí, para você ver desde o começo. São coisas interessantíssimas, Milena, ainda mais você aí, que é uma serva de Deus. Que Deus abençoe vocês, lembrando... Missão Chamas Abrasadoras, uma obra missionária. Somos missionários, você pode nos levar em missão para a tua cidade. É só entrar em contato conosco que nós vamos direcionar você naquilo que é preciso. Nosso carisma, formação da consciência através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Trabalhamos com pregação, formação e cura profunda. Então vai ser uma graça estar aí com você, evangelizando, clamando o batismo no Espírito Santo, levando o amor de Deus, sendo aí, pela graça de Deus, testemunhos do Evangelho de Jesus. Somos servos da igreja, vivemos as águas do nosso batismo, estamos a serviço, somos discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe você, entre em contato conosco, sai gritando pela rua dizendo: eu quero uma chama no lugar do coração. Por Maria, com Maria e em Maria venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel, São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Vamos juntos, amanhã estaremos de volta com o nosso oitavo e nono dia missionário, do mês missionário. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. Você que está aqui conosco agora, você que ainda vai chegar, que Deus abençoe a todos. E nunca nos esqueçamos, o Senhor é Senhor de todos. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós que recorremos a vós.